Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né, estar aqui nos reunindo para falar sobre essa doutrina espírita que tanto consolo traz para as nossas vidas. E, assim, alguns avisos. Para quem está em casa, né, também pode botar sua água para fluidificar. Você que está nos assistindo pelo Centro Espírita Miguel Oficial, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui presencialmente todas as sextas-feiras a partir das 19h30 e você está assistindo uma reunião que é gravada e disponibilizada nessa plataforma na semana seguinte. Mas querendo conversar mais conosco, estar mais próximo, todas as nossas informações estão aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo, onde você tem acesso ao informativo do Centro Espírita Miguel, que é o Ceareiro de Miguel, onde você sabe mais a respeito do atendimento fraterno, se você precisar conversar. Inclusive, às sextas-feiras, tem um atendimento fraterno online também, mas ele é agendado. E presencialmente nós estamos nas reuniões públicas sempre às sextas-feiras à noite, às 19h30, aos domingos pela manhã, às 9 da manhã, e quinta-feira às 14h30. Bom? Algo mais? Não, acho que é só isso, né? E agora a gente vai ouvir, então, uma página para a gente se ambientar com a querida Maria, da Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, que vai ler para a gente. Do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 33. Ante a bênção do corpo. Ora vós sois o corpo de Cristo. Paulo, carta 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe as mãos de operário da vida imperecível no rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas, a ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhes arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues às furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador, responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à hesitação da imprudência, bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através dela, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Graças a Deus. Muito obrigada, Maria. Então, nesse momento que a gente se une em pensamentos, né? Depois de uma semana de correria, uma semana talvez de busca, de tentativa de entender tanta coisa, Senhor, que às vezes acontece conosco. A gente se une em prece. A gente busca fechar os olhos do corpo físico para que
possa te enxergar e te ouvir melhor, Jesus. Fala conosco, acolhe-nos nesse abraço que recebemos, desses irmãos queridos que prepararam esse ambiente para que aqui pudéssemos ser atendidos, acolhidos, amparados. Fortifica-nos, Senhor, na caminhada. Inspira-nos ao bem e à caridade. Inspira-nos ao estudo e ao aprendizado. Inspira, Senhor, a nossa querida Inês, que vem aqui compartilhar conosco um pouco das suas pesquisas e dos seus estudos acerca da necessidade da encarnação, para que a gente possa entender o valor desse momento, o valor desse presente que é a vida, e para que a gente possa espalhar, onde quer que estejamos caminhando, a esperança. Mas ainda, Senhor, para que possamos entender que mediunidade não é algo que acontece no ambiente fechado das casas espíritas, mas é fazer da nossa vida algo sagrado, fazermos de nós mesmos intermediários da Tua presença, da caridade e do amor sublime, aonde quer que estejamos, em qualquer lugar. Por isso te pedimos, Senhor, fluidifica as nossas águas que colocamos à mesa, fluidifica as águas daqueles que assistem essa reunião, mesmo distantes daqui, unidos em prece, através da tecnologia que nos favorece, esse intercâmbio. Inspire e acolhe aqueles que hão de trabalhar no passe, para que possam também intermediar a Tua presença nos corações de cada um de nós. Fica conosco agora e sempre, Senhor, e permite-nos assim iniciar a nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Agora é com você, querida. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje, mais uma partezinha do Evangelho. Estamos no capítulo 4, último item desse capítulo, necessidade da encarnação. Está meio claro, né? Vocês vão conseguir? Será que dá para apagar essa luzinha aqui? Melhorou, gente? Fica mais aconchegante, né? Para a gente poder enxergar. Bem, então nesse capítulo nós vamos então conversar um pouquinho para a gente poder compreender a importância de estarmos aqui nessa nova oportunidade, né? Para aprendermos um pouco mais, não só aqui na Casa Espírita hoje, mas na vida, né? Graças a Deus. Antes de começar, vamos falar um pouco sobre alguns significados que é importante a gente compreender. Então, no slide seguinte, a gente vai falar sobre o significado da palavra encarnação. Vamos aos ajustes. Sim. E aí eu trouxe o significado dessa palavra do dicionário de filosofia espírita do Palhano, que a gente gosta muito, para a gente poder entender um pouquinho. Encarnação, do que se trata, o que significa? Estado em que os espíritos estão quando se reveste de um envoltório corporal. Né? Então, até então, éramos espíritos e estávamos ou ocupados, trabalhando no mundo espiritual, que é o nosso mundo originário e verdadeiro, ou estávamos errantes, né, em aprendizados diversos, aguardando esse momento da encarnação ou reencarnação, né? Porque Deus nunca deixou de criar. Então Ele cria o tempo todo e aqui nós não sabemos quem está pela primeira vez. Não sabemos, mas desconfiamos pelas situações que vivenciamos que já estivemos por aqui,
que já temos tarefas aonde estamos e já nos deixa uma dica de que nós estamos dando continuidade a determinadas situações, estamos resolvendo algumas questões que talvez tenhamos deixado pendentes. Mas enfim, já estou dando até um spoiler. E aí, nessa encarnação, ela pode ocorrer em qualquer planeta, desses que conhecemos e outros que ainda não, nem sabemos que existem, mas o Pai sabe, porque há muitas moradas na casa do Pai. E essas casas são povoadas. E dependendo de onde é que encarnemos, teremos corpos diferentes, mas sempre de acordo com a necessidade da evolução. E também nesses intervalos, como eu disse, né, nós somos chamados de espíritos errantes. Há um planejamento em andamento. Então não temos ainda, não sabemos muitas vezes aonde iremos encarnar ou reencarnar e qual vai ser a direção dessa encarnação. O que está planejado para nós nesse momento? Tá? Então eu coloquei esses 3 pontos aí, porque isso é para todos nós. Todos nós, com as mesmas possibilidades, chegamos nesse ponto de encarnar e, a partir daí, reencarnar. E depois a gente vai compreender que nós temos um papel muito importante nessas reencarnações, porque dependendo de como vivenciamos essa primeira encarnação, as sucessivas poderão ser mais dóceis ou mais trabalhosas, podem ser curtas ou pode ser várias delas, né? Até que a gente chegue à perfeição relativa, que é o motivo pelo qual fomos criados. Vamos entender outra palavrinha. Mais uma, sim. Vamos entender um pouco sobre reencarnação, né? Que é muito importante a gente saber da reencarnação, porque diz respeito às sucessivas encarnações que um espírito tem nessa jornada evolutiva. Entendendo que de uma vez só, né, a gente não consegue aprender tudo, ou até concluir uma tarefa, ou até uma missão que venhamos a desempenhar aqui. Levando em consideração hoje que temos, em média, e talvez no máximo 100 anos, 110 anos de vida, num dado momento é que a gente consegue produzir, é que a gente consegue encontrar o foco ou a nossa sensibilidade aponta, né, para um lugar onde temos de progredir, de investir mais. Então a gente considera que por volta de 25 ou 30 anos é que a gente consegue atinar uma inclinação profissional, científica, muitas vezes, né? Então veja que de 30, em torno de 30 até 100, a gente tem que correr contra o tempo para dar conta de tudo que a gente começou a fazer no início da vida e para manter o que a gente conquistou e para aprender e desenvolver coisas novas. Então vocês vejam que o tempo urge. E todos nós, daqui a 100 anos, não estaremos mais aqui. Será outra geração. E isso acontece todo dia, todo dia. Chega uma nova geração que dali a 100 anos deixará de existir, vindo outra habitar o planeta. Então, para vocês verem, pode parecer que isso tudo é muito rápido, e às vezes até o é, na visão espiritual. Para nós, 70 anos parece muito tempo. Mas quando a gente chega aos 60, como eu já cheguei, a gente vê que passou rápido. E a gente entende também que tem que fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, porque o tempo está correndo muito rápido. Mas, na verdade, ele corre do mesmo jeito. O nosso entendimento é que é mais rápido. Então, chama-se maturidade, né? E o que o espírito encarnado consegue fazer nesse período? O que ele já entendeu, o que ele já escolheu, o que ele quer manter, o que ele pensa sobre o futuro espiritual. Porque a vivência aqui, ela é apenas um capítulo dessa jornada, né, evolutiva. E aí a gente tem uma outra palavrinha para a gente entender, que é a desencarnação, quando de fato deixamos o corpo físico aqui na matéria, que ele pertence a esse plano, e partimos de volta ao mundo espiritual, nossa casa originária, né? Então essas palavrinhas são importantes a gente entender, porque
é meio o início, o fim e o meio. Né? Essa desencarnação, ela acontece também para todos nós que estamos aqui. E neste planeta ela acontece dessa forma, tá bom? Então vamos iniciar agora o assunto desta noite. E começa com uma pergunta lá no Evangelho, que nós estamos falando do capítulo 4, nos itens 25 e 26. O item 25 diz respeito a essa pergunta que Kardec fez, ó. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Mas como assim? Quer dizer, seria um castigo divino? Mas quando fala essa história do castigo, a gente já vê que não é por aí. Porque Deus não utiliza de castigo, usa métodos educativos que pode ser até nos trazer de volta, como de fato nós estamos aqui por isso, né? Mas como forma da gente vivenciar aquilo que a gente não compreendeu, aquilo que a gente falhou, aquilo que a gente atrapalhou o outro a se conduzir nessa estrada evolutiva e aquilo que nós mesmos deixamos para lá, postergamos. Aquilo que nós malbaratamos, disfarçamos, fizemos só um pouquinho, né? Então, nós precisamos fazer para nos tornarmos perfeitos dentro da nossa possibilidade de espíritos, né? Então, veja bem, somos todos criados simples e ignorantes, isso nós já tivemos conhecimento, isso também é prova do amor divino, porque ele coloca todos em igualdade de condições, oferece uma natureza belíssima, uma dose enorme de inteligência, um pouquinho de livre-arbítrio, de acordo com a capacidade de cada um, né? E vamos lá. E mais um monte de irmãos nos ajudando na caminhada. Os familiares, os amigos, os protetores. Esses protetores em missão. Então veja bem que nós chegamos aqui, né, simples e ignorante, precisamos fazer essa passagem, esse percurso, né, por esta vida para desenvolver a inteligência, a sensibilidade, ampliar nosso senso moral, né? Aprender e desenvolver as virtudes, aprender e desenvolver, ampliar o amor, a prática da caridade, etc, etc, etc. Todas as virtudes que nos aproximam do espírito perfeito. Daquele modelo que conhecemos e que chamamos nas horas de aflição, muitas vezes nas horas de alegria, que é o nosso amigo Jesus. Nosso companheiro diário, né? Aquele com quem compartilhamos nossos pensamentos, nossas intenções, aquele que quando pensamos em alguém amado, a gente pede para que Jesus tome conta, né? Esse companheiro nosso é o nosso modelo. Então, por isso ficamos tão próximos a ele. Então, nessa passagem, essas lutas que nos acontecem, elas vão nos instruindo. Por que uma luta instrui? Porque todos nós viemos com um arcabouço de conhecimentos para serem desenvolvidos. E as lutas, elas nos estimulam demais, nos fazem levantar, nos fazem falar com o outro, se juntar a um grupo grandão em preces. As lutas nos fazem ter ideias, se esforçar um pouco mais para levantar e ir em busca do auxílio. Nos faz também nos envolver em preces, nos faz também mudar o nosso comportamento para que a gente tenha merecimento, né, de rogar a Deus, a espiritualidade, o amparo, porque muitas vezes estamos numa condição tão precária que a gente não consegue nem formular uma prece, porque não exercitamos, mas na necessidade as palavras fluem, as lágrimas saem, a gente está falando com emoção. E essa sensibilidade a alcançar o divino é um exercício, como a fé, que não se vende, não se troca, não se dá, ela se desenvolve pelo um trabalho ativo do espírito. E ela se desenvolve a partir justamente dessas experiências que nós vivemos aqui. E essas experiências nos capacitam cada vez mais a sermos seres melhores. Não melhores que os outros, melhores nas nossas condições,
tirando de nós as imperfeições e ampliando as nossas possibilidades angélicas. Certo? Então, mesmo aqueles que se dedicaram ao bem têm necessidade de encarnação. Ora, sem dúvida. Então, nós não merecemos estar com espíritos elevados em nossa caminhada? Com certeza. São faróis a iluminarem os caminhos da humanidade. Cientistas, artistas, pensadores, né? Os filósofos que tanto nos ajudaram. Ai de nós, se não fossem os filósofos, pensando, refletindo, apontando caminhos, né? Questionando, nos impulsionando a criar padrões éticos, morais, estéticos, para que a gente vivesse aqui em sociedade. Tão importante, né? Então, veja bem, esses que fazem esse caminho sem estar preguiçoso, se mobilizando, mobilizando outros corações, segurando de outras mãos, eles avançam mais rápido, sem dúvida. E eles retornam aqui, vez em quando. Existem aqueles espíritos missionários que Deus envia de vez em quando para ajudar o progresso da humanidade. São aqueles que trazem grandes feitos capazes de mudar uma era, como foi Jesus. Antes, durante e o tempo todo, Deus nos envia seus missionários trazendo coisas muito importantes, para que a gente reflita, para que a gente avance, para a gente sair do lugar comum, para a gente melhorar a nossa conduta. Então, essa situação do percurso da encarnação, ela é super importante, porque nós estamos usando nosso livre-arbítrio para sair desse lugar comum. E mesmo nós, nessa mesma encarnação em que nos encontramos, com certeza nos percebemos em melhores condições. Quando, por exemplo, antes da gente iniciar uma aproximação com a nossa espiritualidade, com a prática religiosa, todos nós já nos sentimos necessidade de sermos melhores. Todos nós já identificamos coisas que não gostamos em nosso comportamento, em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos. E por isso sentimos a necessidade de mudar, porque a centelha divina em nós e a lei divina interna nos aponta. Já temos esse senso moral, já sabemos quando erramos e queremos acertar mais. Então, a questão da encarnação, ela também é uma tarefa que Deus nos confiou. Na verdade, ele confiou e impôs para que a gente crescesse compreendendo do que a gente está falando, o para que melhorar, né? E como é apreender se não vivenciar várias experiências e sofrer também a influência do meio, a influência das relações sociais. Como é que nós íamos aprender isso se não estivéssemos aqui, no mundo de transição, no momento em que a gente aprende tanto? A gente aprende a se comportar e aprende a se relacionar com a natureza. A natureza dá uma resposta, a gente recua. A gente depende dela. A gente depende do ar que nos cerca, que respiramos. E o que a gente vai fazer nesse relacionamento? Como a gente vai se entender? Usamos a inteligência, usamos a parceria, usamos a mudança de hábito para que a gente suporte esse período dessa encarnação. Não é? E queremos muito deixar um legado para aqueles que nós também trouxemos à vida. E essa parte que nós iniciamos como uma primeira experiência do uso do livre-arbítrio está ligada a tudo isso. Que seres nós vamos trazer? Quais compromissos que fizemos? Nós geramos carne, mas o Espírito que é de Deus foi designado para fazer parte de um conjunto de pessoas chamado família, que quis Deus que não tivesse só o efeito material, mas o amor, a sensibilidade espiritual. Somos filhos de Deus, né? Todos os irmãos e humanidade, na atual conjuntura, filho, marido, primo, pai, mãe, avô, avó, etc, etc. Mas somos espíritos que reencarnamos para desenvolver um papel, que inclusive é uma missão sermos pais, porque temos que
auxiliar no progresso daquele irmão, hoje filho nosso. Então, o objetivo da encarnação, vamos pensar, puxa vida, é nos tornarmos o mais perfeito possível. Um dia seremos esse modelo aí. Seremos esse modelo de perfeição, um Cristo. Talvez com responsabilidade de conduzir um planeta. Quem sabe? Depende da gente compreender a proposta divina para nós. Esse modelo é o melhor modelo que temos. O modelo mais perfeito que tivemos. Esse modelo, ele chegou, cumpriu um papel em sua encarnação e em linha reta ele chegou à perfeição. E quando teve que encarnar aqui, ele já tinha todo esse conhecimento. Deixou para nós o conhecimento do ponto de vista material, com a possibilidade de que a gente poderia seguir os passos para chegar mais rápido a essa perfeição. E os seus evangelhos são o roteiro, né? São várias partes, vários estudos, várias parábolas, várias reflexões sobre a nossa ação em conjunto, em comunidade, para que a gente desenvolva esse senso moral. Aliado à inteligência e à sensibilidade, com certeza nós vamos avançar muito mais rápido. Então, nas questões lá do Livro dos Espíritos, que por sinal vocês podem ler lá também a introdução do Livro dos Espíritos, que vai trazer muita informação interessante, o capítulo 2, o capítulo 9, que são a ação dos Espíritos na nossa vida. Leiam para que vocês ampliem seus conhecimentos de que qual é o papel que eu, espírito encarnado, no momento estou fazendo aqui. Porque esse papel será dado continuidade no plano espiritual. Então, a gente já antevê um pouquinho da nossa caminhada espiritual logo após essa encarnação. Isso tudo usando o livre-arbítrio. O que gera, obviamente, uma responsabilidade, sem dúvida, mas é uma bênção. Não somos teleguiados, não somos robôs, né? Usamos a nossa inteligência, o nosso bom senso e tudo que a gente aprendeu para fazer escolhas. Então, veja bem, no objetivo da nossa encarnação, para uns é uma expiação, isso é, uma reparação dos equívocos do passado. Para outros, é uma missão. Vem dar continuidade à obra que alguém já iniciou, vem desenvolver algo que vai fazer toda a diferença para a humanidade. E nós podemos aqui pensar em vários companheiros contemporâneos nossos que vieram aqui e fizeram toda a diferença. Não precisa ter dinheiro, mas uma atitude humanitária, cristã, uma defesa que nós fazemos pelo comportamento cristão, a vivência na prática evangélica e cristã já é uma bandeira. E que quando a gente milita, a gente faz a diferença e significa que estamos lançando sementes de luz no caminho da onde a gente está vivendo. E esses exemplos serão replicados. Isso tem, né, muita importância para a nossa evolução e para a evolução dos companheiros que estão conosco. Mas para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nós não somos diferentes de ninguém e o planeta nos abriga e reage de forma natural, conforme as orientações divinas, e nós temos que nos adaptarmos. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente está em parceria, em comunhão com os outros, quando a gente se preocupa e pensa junto, essas vicissitudes elas não são tão avassaladoras. Mas quando nós nos dividimos, esquecemos do outro, aí nós corremos um grande risco. Porque aqui somos todos interdependentes. Todos, absolutamente todos. Inclusive, como eu falei, da própria natureza do planeta. Se tem uma coisa que o planeta sobrevive, é sem a nossa presença. E a gente teve uma experiência sobre isso. Até praias poluídas ficaram limpas de repente. Mas por que será? Porque estávamos trancados em casa e não jogávamos mais lixo nela?
que fizemos com essa informação? Estamos usando melhor o nosso livre-arbítrio agora? Estamos valorizando mais as benesses que Deus nos confiou? Porque temos inteligência para mudar tudo isso. Precisamos da vontade, não é? Então, essa vontade, com o uso dessas ferramentas que trouxemos, vai fazer com que não só apenas nós avancemos, mas todo o planeta. Isso é muito bom saber disso. Porque as ideias de um homem mudaram até o curso da história. E o tempo passou a ser contado a partir daquele momento que ele existiu. São essas ideias que carregamos. Então, elas são transformadoras. E veja bem, para colocar o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação, é preciso que a gente saia do lugar comum. Que a gente realmente atue no mundo de transformação. Ou vocês acham que um cientista não é um co-criador? Nós também somos como pais. Porque ajudamos a formação da personalidade de um espírito que muitas vezes tem inclinações que não são tão boas, mas a gente vai auxiliando. E se a gente tiver o auxílio dos evangelhos, nós vamos também ter uma boa rota para encaminhar esse espírito que veio da erraticidade estar conosco. Pode ser um antigo conhecido que um dia a gente desencaminhou? Pode. Pode ser um irmão de caminhada, um parceiro que veio nos ajudar nessa? Pode. Mas também pode ser um irmão que a gente se apiedou e que a gente se ofereceu para acolher. Então, esse papel de sermos pais é uma missão. Porque se não bastasse a gente ter que se preocupar com a nossa própria evolução, a gente tem que se superar para ser um modelo baseado no modelo de perfeição para ajudar o indivíduo a chegar o mais próximo possível, dentro dessa encarnação, à perfeição. E para isso, muitas vezes, a gente precisa vir várias vezes. Mas só depende de nós, esse várias vezes, menos vezes, com qualidade. Né? Para que a gente também diminua esse tempo. Vai parar de vir assim que a gente mudar também o nosso comportamento. Porque tem uma lei de ação e reação agindo sobre nós. Então, vamos lá. Então, já na nota de Kardec, nós vamos encontrar o seguinte, eu trouxe aquela turma ali, ó, fazendo bagunça na sala de aula, bem agitado, não? Levantando, usando um comportamento que não deveria ser o da sala de aula, que nem esse aqui. Aqui é um ambiente específico de tratamento, de aprendizado, de trabalho, de acolhimento, de assistência material e espiritual. Mas se a gente não fizer bom uso do ambiente, a gente desperdiça a oportunidade, o tempo, aquele que eu falei de 100 anos, para avançar. E aí um dia a gente vai se lamentar. E aí, olha só, na nota de Kardec, se o aluno, porque ele compara a nossa vinda aqui ao planeta como a gente está indo para a escola. Então, se o aluno é esforçado, ele abrevia o tempo dele nessa escola. Olha só que legal. E enfrenta menos dificuldade, porque todo aluno bem aplicado, ele é mais concentrado, ele se esforça mais, então muitas vezes ele não precisa fazer 1, 2 provas, às vezes não precisa fazer prova final, às vezes já tem nota suficiente para vencer aquela etapa, então ele aproveita melhor. E quando ele volta para a escola, ele volta em outra série, mais capacitado, educado nesse sentido, então para ele vai ser um prazer voltar. Não tem uma dor em ter que voltar para a escola. Mas e outros? Mas se é negligente e preguiçoso, passará duplamente por certas classes. Olha, não tem coisa mais chata do que você ouvir a mesma coisa. Mas sabe por que a gente ouve a mesma coisa? Porque a gente copia a mesma lição? Porque a gente não se deu o trabalho de mudar de hábito, de mudar o comportamento. E muitas coisas, e essas vicissitudes que nos acontecem, ela é justamente por conta disso.
Porque a gente repete o comportamento, então a gente está sempre caindo na mesma questão. E quando a gente repete isso, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. O que eu estou deixando de fazer porque estou chegando nessa situação? Porque isso não é um castigo divino. É uma necessidade minha de aprendizado que toda hora chega à minha porta. É preciso que eu faça uma autoanálise. Então, a doutrina espírita pede o tempo todo essa autoanálise, para que a gente mude o comportamento, troque o pensamento e mude de atitude e seja uma pessoa melhor. É a nossa música infantil, que eu gosto muito de cantar, sabe? Então, o trabalho na classe não é uma punição, mas é uma necessidade para a evolução. Já que a evolução é um desígnio divino, não temos para onde correr, porque veja bem, se Deus é causa de todas as coisas, é o Supremo, ele criaria filhos de que maneira? Imperfeitos para serem perfectíveis, não? Se carregamos a sua centelha, um dia seremos luz. E Jesus já não dizia isso, né? Vós sois luz, vós sois deuses. Temos essa potência, Leon Denis vai falar sobre isso, que a gente precisa usar essa potência que trazemos nesse exercício, muitas vezes, através das vicissitudes. Não precisaria ser, mas na maioria das vezes é o que nos move, é o que nos tira do lugar comum. Então, esse trabalho, ele passa a ser uma obrigação. Criamos um compromisso com Deus de retorno para que a gente avance mais rápido. E aqui eu trouxe para a gente observar essa escala evolutiva que é muito importante, porque no final dessa nota de Kardec, ele diz assim, ó, aquele que, ao contrário, deixa eu ler aqui para não sair do microfone, aquele que é o contrário, veja bem, trabalha ativamente, olha só, está falando de um trabalho ativo, não é esperar que as coisas aconteçam. É sair do lugar comum, se mobilizar, se unir, refletir. Porque o pensamento é algo ativo, algo que nos move, né? Que nos capacita, que nos encoraja. Quando você não reflete, quando você vai à sombra do vento, do sabor das águas e tudo mais, você também é jogado de lá para cá e isso causa dor. Mas quando você pensa, você foca numa solução, num caminho, né? E você se fortalece e encontra outros no caminho, que te fortalece mais ainda. Então, você trabalha ativamente pelo seu progresso, mas veja bem, para o progresso geral, tá? E além de abreviar o tempo de encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios. Então, veja bem, os degraus que superam os mundos superiores. Porque não dissemos que encarnamos em qualquer mundo, que Deus achar que é necessário? Pois bem, aqui nós temos uma escala que nós começamos ali, ó, simples e ignorantes, nas primeiras encarnações dos mundos primitivos, aqui, ó, na animalidade, isso é, as funções básicas funcionando, né? Como qualquer outro ser que tinha no planeta. Mas à medida que a gente foi avançando nas sucessivas encarnações, veja bem, o que vai acontecendo? Vai entrando um pouquinho da espiritualidade. Então, o que era só materialidade vai ganhando um pouquinho de espiritualidade. O que era a influência da lei de causa e efeito, bateu, levou, pá, pum, fez, aconteceu, começa a chegar a influência da lei do amor, que é o perdão, a benevolência, a prática da caridade, a prática do bem pelo bem. Onde era a ignorância, vai chegando a inteligência, se intensificando, a irresponsabilidade, tanto faz como tanto fez, não é problema meu, foi entrando a responsabilidade. O que acontece com o meu vizinho importa para mim, interfere na minha vida. Com certeza, não é problema dele, é problema nosso. Não tem nenhuma criatura delinquente que só comprometa a vida dela.
Para início de conversa já compromete a família inteira, mas se ele está na escola, igual vimos a figura, compromete toda a classe. Se ele vai para o trabalho, compromete todo aquele grupo e por aí vai. Então, não tem essa de é problema dele, é problema nosso. Né? Não vamos dizer que a guerra não é problema nosso, é problema nosso, com certeza. E aí vem a sabedoria e vem a razão, a ponto que, ao final de muitas caminhadas, nós já teremos vencido a animalidade e a nossa angelitude, que é o nosso ponto de chegada, está muito mais perto. Então, nós já vamos fazer o bem pelo bem com naturalidade. Não vamos mais pensar em o meu, será sempre o nosso. E seremos uma família espiritual, perene. Talvez precisemos retornar aqui em missão, porque como deixar um amigo em necessidade? Todos que conhecemos já se tornam nossos amigos. E um dia podemos desejá-los ajudar. Tantos benfeitores espirituais ficaram logo aqui próximo à Terra para nos ajudar. Rogamos a eles em nossas necessidades. Vou trazer só um nome que vocês conhecem bem, o Dr. Bezerra de Menezes. E que muitos trabalhos nos assessoram, rogamos a eles e trabalhamos também por ele, entendendo a proposta dessa angelitude, que um dia alcançaremos em nossos pensamentos e em nossos corações. E o que eu poderia dizer para todos nós, que a gente avalie a possibilidade de estarmos aqui num tempo que nessa encarnação é finito, mas que pode ser de muita qualidade, importante para a nossa vida espiritual, quando estivermos na erraticidade, quando conversamos com o Pai, né, pedindo a Ele nova oportunidade de retorno para ressarcir, aprender, desenvolver aquilo que iniciamos aqui. Detalhe, no mundo espiritual nós temos muito claro essa nossa caminhada aqui, ó. Em cada tracinho desse, em cada era que vivemos, são novos aprendizados, novas funções, novos papéis. Novos papéis. E isso nos capacita para quê? Para o amor. Porque aí nós compreendemos de que lugar fala o outro, como é a dor do outro. Sabe por quê? Porque vivenciamos. Porque desenvolvemos em nós o amor de Jesus. Aquele, quando ele diz, amai-vos, esse que nós vamos desenvolver. E aí, ainda, e Deus ainda é mais generoso ainda, porque Ele nos coloca juntos no planeta. Para quê? Todas as leis são sábias e nada tem de inútil. Tem um fim útil a nossa encarnação, a nossa permanência em grupo em um planeta. Pela reencarnação, e aí são nos retornos, né, sucessivos, no mesmo globo, quis Ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar os danos recíprocos. Os danos que causamos uns aos outros. Então, podemos trocar de lugar para que a gente, então, possa reparar. Não tem como eu reparar uma falta sem que vivencie essa falta e desenvolva o amor, o perdão, a caridade por aqui. Que eu cometi a falta e vice-versa. Esse é um método que pode ser doloroso para muitos, mas ele é extremamente eficaz. Detalhe, só sairemos daqui depois que cumprirmos essa catilha. Tá bom? Então, por meio dessas relações, as relações que já vivenciamos, as anteriores, né, quis Deus que, além disso, estabelecessem sobre a base espiritual os laços de família que eu mencionei. Porque, no final das contas, nós somos de uma única família espiritual.
E material, se a gente pensar bem, a gente está muito interligado. O primo de um amigo do outro casou com fulano, que é parente, que é meu tio, que é seu primo. E se a gente fosse fazer um laço entre essas relações, daqui a pouco a gente ia perceber mesmo que a gente é uma única corda e que cada um é um elo dessa corda, é um fiapo dessa corda que se torce sobre si mesma e que fortalece esse laço. E quis Deus que quando nos trouxesse aqui em família, que a gente ampliasse o amor. Não tem um lugar onde a gente pratique mais o amor do que na família. Não tem. Por incrível que pareça, a gente até recebeu uma página muito importante, Parentes Difíceis. E se vocês leram bem, está escrito que o trabalho que se faz aqui auxilia a nossa evolução. Palavras de Chico Xavier, que teve contato e mais contato com os espíritos, e que nós também temos e que nossos irmãos nos trazem exatamente essas temáticas. Então precisamos aproveitar essa oportunidade do globo, do conjunto. Que terra linda, que planeta lindo e maravilhoso, que a gente possa viver muitos e muitos anos aqui. E que a gente deseje voltar aqui, e que a gente encontre ele melhor, mas hoje estamos construindo o futuro espiritual e o retorno material. Por isso a importância de a gente refletir sobre como estamos aproveitando a nossa encarnação hoje. E aí o Leon Denis, nesse livro bom aqui, que chama O Porquê da Vida, no capítulo 4, que fala assim, justiça e progresso, ele vai dizer, no fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades e de todas as potências. Olha aí, isso quer dizer que Deus deu muitas ferramentas para a gente vivenciar essa experiência encarnatória. Cabe a elas fazer eclodir através dos seus esforços e dos seus trabalhos. Isso é, tem uma ação a ser feita com aquilo que ganhamos. Nós recebemos ferramentas, agora como usamos, se compartilhamos, se trocamos essas ferramentas para a gente caminhar melhor, é a nossa função. Encarado sob esse aspecto, nosso adiantamento, nossa felicidade futura, é obra nossa. Isso é a nossa responsabilidade. Cabe a nós. Então, nessa noite, é importante a gente saber que tudo, absolutamente tudo na vida, pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Meus irmãos, que a gente consiga de verdade, se importar, se envolver, se sensibilizar com o progresso espiritual que nós estamos agora construindo para nós mesmos, para o futuro espiritual, mas, sobretudo, para o retorno à carne. Estaremos em uma fila de espera. Que condições encontraremos e que condições estaremos retornando para enfrentar as dificuldades que encontraremos. Eu espero que todos nós estejamos juntos, mais preparados, com mais ânimo, com mais fé em Jesus e em Deus, nosso Criador, para que a gente avance cada vez mais para o progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que o nosso final de semana seja de paz. Graças a Deus. Então, se a gente for pensar que se é um castigo, né? Que a gente pode dizer que é um presente, né? Uma benção. E presente, né? Tem uma fala de Santo Agostinho que é muito interessante, né? Sobre o tempo. Eu sei o que é o tempo quando eu olho no relógio, mas quando eu quero definir tempo, ele foge, escorrega pelos dedos, né? Na verdade, a única coisa que a gente tem é esse momento. O que foi, foi. O que será? Então é para amar hoje, agora, né? O momento do chamego é esse, do aconchego, do acolhimento, né? Deu para respirar?
Então vamos fazer a prece? Agora a gente vai fazer a prece final com a Inês. E depois disso, a gente convida vocês, para quem quiser, né, participar do passe. É só ficar sentadinho aí que a gente vai chamando, tá bom? Vamos aproveitar então mais um momento nesta casa, neste lugar, com essas reflexões, Senhor. E te agradecer. Te agradecer pela vida, pela oportunidade desta encarnação, nesta família, nesta casa, nesta sociedade. Sociedade cristã, sociedade religiosa, com vários credos, com várias expressões. Sociedade com mais amor do que outras sociedades que percebemos, mas, Senhor, estamos aqui como modelos imperfeitos em busca da perfeição. Estamos aqui em construção, em busca dos teus ensinamentos, fazerem morada em nosso coração. Então, te agradecemos por essa casa que nos abriga, que nos oferece trabalho, que nos ensina, que nos irmana, que aqui, Senhor, construímos uma nova família. Que aqui, movido pelos teus ideais e pelos ideais evangélicos em nosso coração, juntamos força para acolher tantos outros companheiros, encarnados e desencarnados. Tantos irmãos, pontos de socorro, ponto de auxílio material. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos transformar com os teus ensinamentos. Obrigada por nos conceder a oportunidade de trabalho, por nos receber em tua obra, como pequenas formiguinhas, trabalhadores da última hora, mas estamos presentes, dissemos sim ao teu chamado, e todos nós que hoje fizemos o esforço de sairmos de nossas casas e chegar até aqui, é porque dissemos sim ao teu chamado. Que a tua luz, Mestre Jesus, envolva todos nós, que a tua misericórdia alcance todo o planeta, que teu amor sirva como instrumento de paz em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração ao dizer obrigado, Senhor.